Fala pessoal, Edilene, contadora na Ramos e Mendonça Contabilidade. Hoje nós vamos falar sobre como regularizar o seu negócio que está uma bagunça. Se identificou? É contigo mesmo que a gente vai falar. Então, pessoal, você foi lá, abriu o seu microempreendedor individual, porque disseram para você que tinha que abrir. A sua empresa já está girando, a sua loja já está girando, você já está trabalhando, porém, essas outras coisinhas burocráticas, a gente vive num país onde tem normas e a gente precisa cumprir. E isso eu não estou te falando para ter a contabilidade, para fazer toda aquela outra parte mais burocrática, que é quando você já tem... quando você está com uma empresa num outro regime tributário, né? Que aí a gente está falando do Simples Nacional em si ou do lucro presumido. Não. Nesse vídeo eu estou falando para você mesmo que está começando. Abriu a empresa no microempreendedor individual, primeiro passo, né? Abriu, você vai estar pagando o DAS, né? Que é o imposto pago para o governo, você vai estar pagando esse DAS todo mês. Ok, já eliminou uma pequena parte. Você precisa ter o alvará. O que é o alvará? É a autorização que a prefeitura vai estar te dando para você funcionar naquele local, para você estar ali inserido naquele local e poder trabalhar. Dependendo do seu negócio, dependendo da sua atividade. Você vai precisar também ter a vigilância sanitária, que é onde a gente vai estar vendo aquelas normas, né, para que tudo esteja funcionando corretamente ali no seu negócio. Então, são pequenos passos que você pode estar fazendo e que você vai ter o seu negócio regularizado. Fora essa questão que nós estamos falando, essa questão burocrática, tem a outra questão também que eu vejo como primordial e que muitas das vezes a gente acaba passando batido, que é o separar tudo que você ganha como pessoa física do que você tem a partir de agora na pessoa jurídica. Porque isso é algo de quem está começando, a gente acaba se enrolando muito com isso. Então hoje você é uma pessoa física. Um exemplo, eu sou Edilene, então eu tenho meu dinheiro que alguém me pagou, alguém recebeu e eu tenho lá meu dinheiro na minha conta. Só que a partir do momento que eu abri o MEI, esse MEI é uma pessoa jurídica. Então eu não posso mais pegar o dinheiro da Edilene, pessoa física, e colocar dentro do MEI da pessoa jurídica. E nem pegar o dinheiro do MEI e colocar no meu bolso também como pessoa física. Porque quando eu faço isso, eu começo a misturar a minha pessoa física junto com a minha pessoa jurídica. Eu começo a misturar o dinheiro que a Edilene recebe junto com o dinheiro da minha loja, junto com o dinheiro do meu negócio. E aí, no final, eu transformo isso numa verdadeira bagunça, que é o título do nosso encontro aqui, transformo isso numa bagunça, e aí no final eu não sei mais se está sendo vantajoso ter realmente esse negócio, se foi bacana abrir realmente esse mês, se foi bacana abrir essa loja, porque querendo ou não, nós temos gastos fixos, ainda mais quando você tem uma loja física. Você precisa estar pagando o aluguel dessa loja, você precisa comprar mercadoria para que a sua loja possa estar girando. Então tem uma série de fatores que é imprescindível, que é muito importante você ter essa separação para que depois você faça o balanço e entender e falar assim, ó, pô, tá valendo a pena conseguir faturar, ou não está valendo a pena, eu preciso ver o que eu preciso fazer para conseguir mudar nisso. A questão da separação da pessoa física da pessoa jurídica, que é algo que parece ser tão básico e que muita gente não faz. Tem gente que tem só uma conta da pessoa física que se junta com a pessoa jurídica, e aí quando você faz isso, você não entende mais se você recebeu um dinheiro que alguém te deu, ou você foi lá na tua conta, alguém comprou uma mercadoria sua, você coloca tudo no mesmo bolo, vai vivendo dessa forma e daqui a pouco você acha que o seu negócio não está dando certo. Na verdade, não é que não esteja dando certo. O que está acontecendo é que você não está tendo controle. Então, se você não tem um controle, como que você vai validar? Como que você vai saber se tá legal ou se não tá? Se eu posso continuar ou se eu não posso continuar? Outra coisa também muito importante, pessoal. Quando a gente faz esse controle, né, você já tem um controle, você sabe o que é da sua pessoa física, o que é da sua pessoa jurídica. O que é da sua pessoa jurídica não é seu por completo. Dentro, quando a gente legaliza, né, uma empresa no MEI, quando a gente começa a trabalhar, uma coisa que a gente vai aprendendo é que nem todo aquele dinheiro que está lá dentro realmente é lucro. Nem todo aquele dinheiro realmente eu posso gastar. Por quê? Daquele dinheiro eu preciso tirar os meus custos fixos
para aquele dinheiro? Eu preciso, dentro desses custos fixos, colocar esse valor do DAS. Lembra que eu falei lá do início que precisa pagar? Então eu preciso colocar o valor do DAS, eu preciso colocar o valor do meu aluguel, eu preciso colocar o valor da mercadoria, eu preciso colocar o valor se tem alguém que trabalha comigo. Então eu preciso fazer toda essa continha e o que sobrar daquilo ali, mesmo assim aquele dinheiro ainda não é meu não, porque o que sobrou daquilo ali, eu preciso tirar uma parte que vai ser da empresa em si, né, o caixa da empresa em si, porque a importância desse caixa também. Eu vejo muitas pessoas, né, inclusive quando está começando, a gente esquece de ter essa reserva de emergência que a gente tanto fala. E para a empresa isso é crucial. Por quê? Vão ter meses que você vai vender muito. Então, vendeu muito, você vai ter muito dinheiro. Vai ter outro mês que você não vai vender tanto. E aí, se você não se prepara quando você tá com esse muito, que você recebeu muito, se você não se prepara e guarda parte desse dinheiro para você usar no pouco, é quando muitas vezes a gente acaba se enrolando. Porque eu achei que tinha muito dinheiro no mês e no outro mês eu não tenho nada. Quem começa a empreender tem muito disso. Na verdade, né, eu acredito que um dos grandes medos de quem começa a empreender é isso, de olhar e ter essa incerteza sem saber o que vai acontecer no próximo mês. Porém, quando você passa a se organizar, e como eu falei, né, a gente não está falando de grande organização, a gente não está falando de tantas coisas assim. Quando você começa a se organizar, no mínimo, você vai ver que todas as coisas começam a ficar muito mais tranquilas. Tudo começa a ficar muito mais leve. E aí, a partir disso, né, a gente vai galgando. O que eu sempre falo, né? O microempreendedor individual é algo que a gente está só começando. É aquela pessoa que trabalhava por conta própria e ela está começando a formalizar, ela está começando a ter o seu negócio. É só o pontapé inicial. Até porque o microempreendedor ele tem aquele limite, né? Aquele limite estipulado, 81 mil anual. E a gente não quer, a gente quer faturar cada vez mais. Então, para isso, a organização ela precisa ser crucial. A gente precisa ter essa organização que vai falar, que vai nos ajudar assim, futuramente, né, para a gente conseguir fluir tudo que nós estamos fazendo. Então, pessoal, recapitulando, o que você precisa estar fazendo para tirar essa tua empresa do caos, tá? Para organizar minimamente o básico para a sua empresa sair dessa bagunça e ficar bonitinho. Então, depois que você criou o seu CNPJ, lembra que você precisa pagar esse CNPJ. Você precisa pagar o DAS do MEI, isso falando para MEI, tá? Você precisa pagar esse DAS todo mês. Você precisa aprender a organizar as suas finanças, separar tudo aquilo que você ganha, que você recebe como pessoa física, do que você recebe como pessoa jurídica. E daí o importante, né? Abrir uma conta. Hoje os bancos digitais fazem muito isso, é muito rápido, né? Abrir uma conta para sua empresa, para sua loja, para o que você esteja trabalhando com o CNPJ dessa loja. Outra coisa importante, se você trabalha no comércio, se você tem maquininha, a sua maquininha ela precisa estar no CNPJ da loja, no CNPJ desse MEI, tá? Nada de colocar no seu CPF, na sua pessoa física, não. A gente está aprendendo aqui aos poucos a separar o que é pessoa física do que é pessoa jurídica. Então, abrir o seu CNPJ, você paga ele todo mês. Você está separando a sua conta pessoa física da sua pessoa jurídica. Ok? Aí você já teve um avanço enorme. E aí já vai entender tudo que é custo. Quais são os seus custos, né? E aí nós falamos anteriormente, né? Que a gente tem os custos que são fixos, que são aqueles que você vai ter todo mês, e os custos que são variáveis, aquele que vai acontecer uma vez ou outra, do que você precisa fazer para aquele momento. Mas é importante você conhecer e saber quais são esses custos, até para você se preparar. E depois, né, final, você ter essa reserva de emergência. Guardar esse dinheirinho da sua empresa, sabendo que esse dinheiro é da empresa, para você conseguir resolver problemas da empresa com aquele dinheiro da empresa. Ah, Edilene, quer dizer então que eu não posso pegar, estou precisando de uma coisa, eu não posso pegar o meu dinheiro pessoa física e colocar lá na empresa? Não, eu não estou falando isso. Você pode fazer isso sim. Só que o ideal é que seja tudo muito bem organizado para que a gente não comece a juntar. Pegou dinheiro emprestado contigo, assim que melhorar, que entrar lá da empresa, você devolve para você. Mas é importante que a gente separe tudo isso, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse, né? Pra gente estar aprendendo um pouquinho mais como que a gente faz para estar regularizando,
para estar arrumando a bagunça aí que tá a nossa loja. E, mais uma vez, né, meu nome é Edilene, contadora na Ramos Mendonça Contabilidade. Aqui embaixo, né, eu vou colocar aqui as minhas redes sociais, onde você pode estar encontrando, lá e estar falando um pouquinho mais, né, a gente pode estar interagindo um pouco mais. E para você, contador, né, contador, a gente está com um grande programa aí de contador parceiro, né, a gente sabe as dificuldades que é para o contador, assim como eu, né, como já comecei há um tempo, sei o que você, contador que está começando, que acabou de sair da faculdade, tudo que acontece, né, tudo que está ao redor das dificuldades que a gente passa. Então a gente tem um programa bacana, depois dá uma olhadinha lá no nosso site, vai estar aqui embaixo também, www.ramosmendonça.com contabilidade, dá uma olhadinha lá que vocês vão gostar. Pessoal, é isso, até a próxima.